Olá, galera. Bom, tô entrando aqui de surpresa na live. Eu vou dar sequência aqui à alquimia bíblica. Cara, deixa eu tirar aqui o áudio do computador, senão vai ficar ecoando, né? Eu vou fazer esse vídeo mais curto que os outros, senão o YouTube não divulga direito. Ainda mais que é live, né? A live só interessa na hora, depois ele, por ser um vídeo sem edição, sem preparo, ele não dá muita prioridade, parece, não sei, né? Apesar que nossos canais são mais boicotados que não sei o que. Boicotam tudo que podem. Então paciência. Eu vou iniciar e vou deixar aqui os links o link do portal. Para quem não sabe ainda, a gente está no portal com muito mais frequência, na escoladelucifer.com.br. E esse vídeo vai estar lá junto com os textos e ali os versículos, né? Todos os detalhes. Vou deixar ali no corpo do post, né? No site. Então não deixe de entrar lá e de ajudar também no merch, né? Não esqueçam lá. Bom, eu vou iniciar aqui, como eu já havia prometido, e como diz no título desse vídeo, a sequência é a Gênesis, né? Então, a criação, o primeiro dia. Você pode ver aqui a Torá, para quem não acompanha os outros vídeos também, seria bom que vocês dessem uma olhada nos vídeos anteriores, né? Mas está aqui a Torá judaica em hebraico, né? Em português aqui. Então aqui tem várias análises de várias traduções, né? Então acaba ficando mais completo, mais fácil de entender, né? Então vamos lá. Para quem estiver vendo pelo portal, não esqueça de ajudar aí no merch, né? Durante a semana aí a gente vai postando conforme vocês vão interagindo também, né? Foi fraco ontem, antes de ontem eu acabei evitando. Estou aqui em gratidão àqueles que se mantêm fiéis aí, leais, né? Lá no portal. Então eu não vou parar o conteúdo, né? Mas muita gente aí realmente acaba esquecendo, deixando de lado ali a necessidade que a gente tem, que é bem simples, bem fácil, mas muito importante, né? Então não deixe de lado. Essa necessidade é realmente ter a interação de vocês ali, né? No conteúdo, nos anúncios, né? Então vamos lá. Bom, aqui diz o que? Muita gente pergunta, né? Como que Deus pode ter criado a si mesmo, né? Como é que a Gênesis ali, como é que aquela explicação acaba parecendo tão infantil e como que pode ter sido levado a sério por tanto tempo, né? Por milênios aí, você vê que a Torá, a Bíblia, os textos sagrados, eles sobrevivem a todos os gênios, todas as invenções, todas as revoluções, né? Elas vêm e vão, mas os textos sagrados estão aqui, né? Então a gente vê que aqui no começo, né? Você está analisando um desdobrar que você já precisa reconhecer. Então se você vê algo começando, você já tem na tua coerência interna, você já tem no teu eu, né, na tua perspectiva individual, você já conhece o processo espaço-temporal. Você já está analisando a partir de você mesmo, né? Porque se você olha começo, se você entende o fator começo, começar, você também entende o terminar, né? Porque você tem essa comparação. Você compreende o começar porque você consegue assistir o processo, né? De ser, se tornar, deixar de ser, né? Se desfazer. Então você já traz intrinsecamente em você essa constatação espaço-temporal, né? De início, meio e fim. Então por isso que quando você olha o começo do mundo, vamos aqui analisar a Gênesis. Como é que você explicaria o começo para o começo? Né? Como você explica a luz para a luz? Não dá, né? Você só consegue perceber, sintetizar, quando você tem um tabuleiro de comparação.
Quando você tem polaridades, polos, né, extremos opostos. Porque esses extremos são um movimento, né, se refletindo ali. É o parado, né, se cuspindo para fora. Ou seja, mesmo parado, para ver que ele está parado, ele saiu dele. Já é movimento, né? Como é que o nada é nada, né? Se o nada é nada, ele já está sendo analisado por algo. Então a consciência, ela é intrinsecamente completa. Tudo que observa o passageiro e consegue analisar, né, a estruturação espaço-temporal já está sobrevoando aquele acontecimento. Nós, como humanos, a imagem e semelhança de Deus, transbordando os humanos no reino dévico também ali, já somos o corpo de Deus, ali nós já entendemos as trocas de perspectivas do reino da luz, né, o reino atômico ali, que movimentando-se em torno de si mesmo, já que todo o resto é nada, é a mesma direção, só usando a si mesmo ele pode se mover, ele cria ali o reino mineral, que depois o reino vegetal, né, a gente sempre explica isso, reino animal, e o reino humano, que já está profundo bastante diante daquela dança para conseguir se observar. Ele tem tempo. Antes do escuro, antes da luz chegar no escuro de novo, antes do escuro abocanhar o movimento, né, ele tem toda aquela ilusão ali atômica, que já cria ilusão molecular, que já cria, né, ali a ilusão das células, do reino animal. Então já tem todo um processo iludindo o nada e a luz. Onde vem nada, ele já põe luz. Onde vem luz, ele já mostra o nada. Então já tem um tabuleiro quântico, né, um tabuleiro ali organizado, que mantém a luz no autorama, se iludindo, se refletindo, se reencontrando antes de se deparar com ela mesma na solidão do nada. Então, essa é a Torus eterna, né? Então, quando nós observamos, nós já somos uma consequência dessa Torus. Ao olhar lá para Gênesis e tentar entender o começo do mundo, eu já estou completo aqui, ó. Aquele começo já se faz presente no meu reino atômico, que já se redobra, né? Tem toda a estrutura interna aqui no meu reino mineral, no meu reino animal, vegetal, né? Eu tenho que manter, renutrir essas estruturas, para que essas estruturas trabalhem, né? Mantenham ali aquele processo de se defender do escuro, para que então eu sobrevoando esse processo possa, eu estou, né? Aqui eu já estou surfando na luz, né? Quando a gente tem algum problema e se desfaz no reino animal, no reino vegetal, aí você cai lá e vê que você não consegue ter energia para fazer nada, você não consegue ter força, porque o teu reino animal já não está completo ali, ele está batalhando com o escuro para manter ali a estabilidade da luz, né? Então quando a gente observa qualquer coisa, nós já estamos vindo da totalidade da nossa Torus individual, que é a imagem e semelhança da Torus coletiva. Nós temos a perfeição aqui, as 7 cores da luz, nós temos nossos 7 chakras, né? O círculo e a reta, mãe, pai, os extremos da percepção, lógica e emoção, nós temos em nós. Nós somos o todo se observando conforme se move pela ilusão do nada. Porque aí o nada é uma ilusão. Porque como pode existir o nada? O nada existe, claro que existe, mas é nada como que existe. Então o nada é constatado pelo tudo. Então o nada passa a pertencer ao tudo. Assim que a gente abocanha ao redor, aquele mesmo nada que parece tão gigante, é só qualquer coisa, só o mesmo ponto. Nós sim, nos movimentando a luz, né, em relação a nós mesmos, nos tornamos infinitos. E aquele nada é o mesmo ainda, um pontinho, que da borda vai para o meio, né? Como a gente sempre explica. Isso aí cria a autossuficiência da Torus, né? Então quando a gente, a partir daqui, constata o início, você já está pré-concluindo o procedimento que você consegue interpretar. Aí você vai pensar, pô, de onde veio Deus então? Você já inclui o final na tua constatação. Quem criou Deus, né? Você já está incluindo Deus no espaço-tempo, na terceira e quarta dimensão, naquele processo onde você precisa de um reflexo simétrico, né, para gerar ali direção. Agora, quando você sobrevoa em quinta dimensão, você vê ali as trocas vibracionais, as trocas de perspectivas que geram a ilusão do tempo. Você vê, olha, ali o tempo passa assim porque eu estou naquele movimento, assim as moléculas se alcançam naquela velocidade, os pulsos químicos e elétricos se alcançam naquela velocidade, isso vai dar uma síntese com aquele, num determinado tempo para aquele raciocínio, né? Então uma sequência dessas sínteses, uma sequência desses raciocínios me darão ali uma referência, uma percepção temporal, né? Então se você correr, suas moléculas vão demorar mais para se alcançar, seus átomos vão demorar mais para gerar cognição, então o tempo passa mais devagar para você, né? Por isso que a ciência já provou aí, se você se mover muito rápido, quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você, porque você precisa se perseguir, se alcançar, né, para manter a síntese, o ritmo. É algo intuitivo, né? Desculpe. Então veja, se você já está constatando o início a partir do fim, você já é a luz, o todo que se observa, por isso tem condições de interpretar, de analisar, de compreender.
Então você já é inteiro, você já está acima do espaço-tempo, né? Você já está tentando observar o que é o espaço-tempo. Então você precisa entender que, opa, peraí, se eu quiser compreender o processo, eu preciso sair dele. Para eu ver, opa, o que gera a ilusão de espaço-tempo? Não é uma troca atômica, molecular, frequencial? Tudo não são os mesmos átomos? Moldando diferentes pesos e frequências para nos dar diferentes sensações? O que está longe, o que está perto não depende da perspectiva angular. Tanto é que a gente simula o longe ou perto na tela do computador, ou então em realidade virtual. Né? Não é informação quântica que nos faz perceber algo como grande ou pequeno, longe ou perto. Não está tudo aqui, não é só uma troca frequencial, não é só uma ilusão, um tecido, um holograma. Não é? Então, diante disso, nós já somos completos, estamos acima desse processo, estamos sobrevoando esse processo, mantendo esse processo, né, para podermos continuar nos observando, né? Então, assim que a consciência ela analisa os seus ângulos, né, ela mergulha ali nas suas experiências, ela se lembra porque que ela não vai nem de mais para lá, nem de mais para lá, nem para lá, nem para lá. Assim toda cor entende porque ela é o que é. E ela precisa se correlacionar com as demais cores para ser a luz, que é o experimento de todas as possibilidades, unindo todas as experiências em emoções mais plenas, até que se sintetizem nas básicas, que são as cores ali, né? De lá que vieram, para lá que voltam. Todas as emoções, no fim, veio do amor ou do ódio, né? Do escuro ou da luz, né? Do alívio ali, da felicidade ou da dor, do desespero, da agonia, né? Todos os outros vêm daqui. Aí daqui você vai desdobrando várias coisas, e dessas coisas várias outras, igual as cores, né? Tudo vem do claro e do escuro, né? Os dois se movimentando vão gerar ali aquele círculo, né? Aquele espaço entre esses dois extremos. Você vai ver, aqui tá mais claro, aqui menos, até escurecer e ser escuro, né? Esse degradê, se você se mover em relação a esse degradê, um escuro em relação ao outro se move e se mistura com o que parece mais claro, com o que se parece mais escuro, você vai ter ali perspectivas relativas, né? Então, uma vez que a luz é a junção de tudo, ela não pode ser a mesma coisa que aquele degradê que se move. Então você vai ver a onda mais longa de uma maneira diferente da luz, já que é um pedaço dela. A onda mais comprida, né? A onda mais curta, o azul mais acelerada, você também vai ver ela diferente. Você não vai poder ver ela igual a junção de todas. Então você vai vendo ela com pesos relativos. Aí você vê ela como cores, né? Então, essas cores, essas interações vão mostrando que, opa, a gente precisa se manter unidos a partir do centro. Porque senão a gente vai se perdendo nada que queima, é a agonia, volta pro zero. Né? Então, pra gente abocanhar o zero, a gente precisa conhecer o caminho. Né? Então, assim, se você tem os 7 dias da Gênesis, você tem os 7 ângulos de perspectiva, os 7 pontos de compreensão, né? Até o 7 é a luz, né? O descanso. Mas você tem ali não é no sentido figurado, não, é sentido literal mesmo na Bíblia. Se você conseguir compreender e ler ali, principalmente se fosse direto do hebraico, no hebraico você vê perfeitamente. O exemplo vai de céu, por exemplo, que em hebraico é expansão, né? Hakia. Você sabe, você percebe ali, direto na síntese do acontecimento, o que é cada coisa. O céu, de fato, é aquela expansão, aquela percepção, a partir do tua torus individual, né? Você vê ali aquela torus, né, que inclui todas as torus individuais, sendo a torus coletiva, e como ela se expande de dentro para fora, de fora para dentro, né? E então os nomes têm tudo a ver ali com o que as coisas são. Isso facilita muito o entendimento, né? Mas aqui nos nossos idiomas já misturados, já retraduzidos, fica um pouco mais complicado. Então esses dias da criação, eles se tratam justamente do quê? Deus não está se fazendo ali, né? O alívio, a luz, a síntese do ser, ela já abocanha o espaço e o tempo, a terceira e quarta dimensão ali, a forma, né? Ela já é. Você aqui dentro, você se limitando na forma que você precisa posicionar de onde para onde, né? Quando você transcende esse ponto, você compreende que a tua interpretação depende de fatores. Você está sempre ali olhando passado e futuro, né? Para determinar teu presente. Eu quero aquilo lá e vim de lá, né? Então, nós somos seres aqui dimensionais, de terceira e quarta dimensão, acostumados com a forma. Mas quando você transcende, você sente a emoção em quinta dimensão, você vê que, opa, agora eu estou bem, estou me sentindo no amor. Aí você olha pro vizinho, você gosta do vizinho, você olha pra casa, pra árvore, pras coisas, você vê que você está num mundo, numa situação, numa realidade. Quando você cai no ódio, no desespero, no rancor, tudo já fica cinza, tudo parece diferente.
Os mesmos planos já não te satisfazem, né? Aquelas alegrias já não bastam, né? Aí você vê, caramba, eu tô no mesmo lugar, cercado das mesmas pessoas, as mesmas coisas, e tô me sentindo totalmente diferente, em outro mundo, em outra verdade. Você percebe que você é um ser ali que está de fato transbordando, né, de ecos repetitivos. Quando você percebe que esses ecos repetitivos são o espaço-tempo, são a luz se rebatendo, você percebe que, opa, esse autorama aqui fica se nutrindo, o amor vai ficar sempre aparecendo, o ódio também, a tristeza, a felicidade. Esses ângulos, essas emoções, né, são aqueles momentos que nos mantêm iludidos pelo teatro, né, que nos mantêm longe do escuro, do nada. Então você começa a entender que aquele eco está te prendendo, né, para que você não caia. Não é porque vai te escravizar, mas é para você não voltar pro nada. Deus quis e quer criar uma grande jaula, por assim dizer, que o proteja do escuro. Ele quer que a obra seja profunda, para que ele não volte pro nada, né? Porque a luz no escuro, a luz sozinha, né, na solidão, ela é só o que existe. E ela justamente se esforça para não estar só, porque o nada abocanha, ela queima, ela se desfaz, né? Então, o nada cospe a luz para fora. E isso é algo científico, esse é o pulso quântico, né? É a energia, é inerente à existência. E esse movimento precisa olhar para si mesma. Ela sente sua dor e vê que, opa, eu não sou nada. Esse que percebe nada em movimento, né? Opa, eu consigo, quando ela vê que ela não é nada, quando ela vê a própria dor, ela se sente acompanhada. Peraí, eu vi que tem mais alguém, tem a dor nesse nada, tem o sofrer, tem o desespero, a necessidade de ser. Aí quando ela percebe isso, ela tem alívio. Opa, peraí, né? Tem algo a mais aqui. E ela tenta se olhar, se observar, para entender o que é esse algo a mais. Aí a luz se acelera para se observar. Esses somos nós, né? Tentando estar amanhã, realizar algum plano, fazer alguma coisa, para poder ver o que somos e mostrar o que somos, né? O processo continua, né? No reino atômico é a mesma coisa. Você vê a luz correndo para qualquer lado é o mesmo, já que é nada, é vazio, é a mesma direção, né? Então ela vai estar girando em torno dela mesma, porque todo lado é o mesmo. Ela foi para qualquer um, ou seja, ela vai sair nela mesma. Quando ela se vê, opa, não tô sozinha. Só que se ela voltar e se juntar a ela mesma, volta a ser um, volta a cair no escuro. Então ela tem que se afastar dela mesma, né? Então quando ela vê ali que ela tem que iludir, ela vai ter que orbitar ela mesma. Ela vai ter que, opa, peraí, vou tentar me manter longe. É isso que você vê os planetas fazendo, né? O elétron fazendo. Não posso cair lá, se eu cair lá eu volto pro nada. Então eu não posso perder de vista para saber que eu não tô só. É igual Deus para nós, né? O Lúcifer, o rei, assim vai, pelos deuses, pelas pessoas, o teu mestre, né? Você tem que saber que ele tá lá, ter a direção, mas saber quem você é. Se você ficar, não vejo a hora de saber tudo que ele sabe, de ter tudo que ele tem, de ser o que ele é, pô, você quer matar ele, então, né? É você que morre, porque você precisa dele para ecoar. Então esse é o processo. A luz fica se esforçando para saber onde ela mesma está. E aí ela, de ângulo em ângulo, de ponto em ponto, né? Ela cria ali reconhecimentos que a mantém no autorama, voltando para si mesma. Isso é a Torus, né? Isso é o sistema solar, isso é o átomo, né? Manter o tabuleiro, fazer algo estático, fazer algo fixo através do movimento. O átomo é fixo, né? Ele é o que é. O sistema solar é fixo, é o que é, né? Assim como nossas moléculas, tudo é o que é, mas pelo pleno movimento. Porque se parar, se for estático, se for sólido de fato, por assim dizer, né? Se for estático, é o nada, só o nada é. Todo o resto é movimento, para se separar do nada, né? Então tudo que você vê é um monte de movimento, você só vê movimento. Não tem nada parado, só o nada é parado, de fato, só tem nada parado. Então você vê que o movimento ele se resume em posicionar os seus ângulos para não se perder no nada, para o nada não ser maior que ele. Se ele conhecer todos os seus ângulos, o escuro ao redor infinito vira uma bolinha no meio. Opa, eu sei todos os lados. O nada é só o que sobra. Ah, é pequeno perto de tudo, né? Agora, se algum ângulo falta, se alguma cor não está lá, a luz não volta para ela mesma, não sintetiza, né, não ecoa, se desfaz, volta para o zero, vai voltar para o padrão inicial, que a joga de novo para a simetria, cedo ou tarde, né? Você pode ficar embaralhando ali, né, a coerência, né, para ter um monte de caos, um monte de karma, antes da tua Torus individual voltar para a Torus coletiva. Mas vai ficar puxando, porque você é a luz que se chama, né? A felicidade dentro de você não para de gritar. Você só quer alívio, né? Mas às vezes consegue de maneiras erradas. Porque o erro são as possibilidades de embaralhar o acerto, né? E isso faz do acerto o que ele é. Faz dele o rei. Então é isso. Os dias, os pilares, as cores são aqueles checkpoints da luz, né? Onde ela lembra uma emoção e ela lembra por que ela quer ir para outra.
E ela lembra por que ela continua se movimentando e por que nenhuma emoção nunca basta. Para que ela fique ali revezando as casas, que são as cores, né? As casas dos deuses, para que Deus possa habitar nas casas dos deuses, nas cores, para que Deus não volte para o escuro, para que Deus se lembre o que é estar vivo, um pouco abaixo da eternidade, nas limitações de cada Deus, nos pontos de vista de cada Deus, e cada semideus, e cada humano, cada mortal, cada um de nós. Deus experimentando a vida, a obra, a ilusão, o teatro, é que consegue fazer a existência ser o que é, a movimentação não cessar. Deus, vindo do eterno, de tudo que ele sabe, tudo que ele é, tudo que ele pode, ele trava, está só, se desespera. Então ele mergulha na obra que ele faz com seu próprio eco, para que esse eco se alcance e possa se tornar uma voz e fazer companhia para ele. Essas são as casas, são as cores. Cada cor está certa, tem razão, é forte, é quase a luz, mas não é, né? Então cada cor é quase Deus, é um amigo para Deus. Por isso são os deuses, porque podem conversar com ele. E juntos eles são a verdade, a síntese divina de Deus. Então os dias da criação se resumem em posicionar esses checkpoints, né? Então no primeiro dia, ó, Deus criou o céu e terra. Aí tem aqui algumas traduções até, né? Em outros eles dizem, no início da criação, por Deus, do céu e da terra, a terra estava sem forma e vazia, né? Outros ainda combinam os 3 primeiros versículos. No início da criação por Deus, quando a terra estava sem forma e vazia, Deus disse que haja luz. Bereshit Rabá. Então vamos lá. Aí você vê, ó, no início Deus criou céu e terra. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, não adianta você imaginar a terra de nenhum jeito, porque ela era sem forma. Então não dá pra você imaginar, já começa daí. Ela era abstrata, né? E era vazia, com escuridão sobre a face das profundezas. Tente compreender a síntese dessa frase, né? Você não consegue imaginar nada, você imagina um buraco escuro, porque a terra era sem forma, vazia e com escuridão sobre a face das profundezas, né? Ou seja, só havia o nada. Mas havia, mas o Espírito de Deus inado em um eco relevante, um eco referencial, um eco relativo ali, harmônico, né, equilibrado. Todos estarão posicionando cada pilar no mesmo local. Acho que caiu aqui, galera, um pouco, não sei se voltou, mas está gravando também. Qualquer coisa, acho que vai pro site lá. Então o Espírito de Deus, deixa eu só ver se vai voltar antes, vai que eu tô falando à toa, né? Tá no ar aí, galera? Deixa eu ver o chat aqui. Isso que ia ser curto, hein? Ele tá quase meia hora. Voltou. Beleza, galera, tá falando que voltou aqui. Deixa o like aí quem não deixou, galera. Tem mais gente online do que tem de like. Deixa eu fechar algumas coisas aqui pra pesar menos. Estão ouvindo aí, o computador fica choramingando. É um assunto alto, né? O eletrônico não colabora. É só elétron, né? Só energia se movimentando, energia sutil, aí é abalada facilmente, né? Então vocês aí que vê que o celular dá pau toda hora, o computador dá pau toda hora, que tá com excesso de energia. Então a gente sabe que voltou aí, galera, tá ok? Às vezes corta pra mim no áudio, aqui tá amarelinho Tem um bobão me xingando ali, querendo atenção. Você quer atenção, carente? Toma atenção, tadinho dele. Então me chama de gay. Gay é xingamento aonde? É bobo? O bobinho quer atenção, tadinho. Porque os caras fazem isso, ecoa sozinho, né? A vida do cara apodrece. O cara vê quem ele ama sofrer acidente, começa a se perder na desgraça. E aí eu que sou ruim. Vou te contar, viu? Bom, então vamos lá. Então aí, ó, o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície da água. E Deus disse,
seja luz. E a luz surgiu. Então vamos lá, a gente está colocando o atemporal no tempo, né? Tá complicado, galera. Não sei se a internet aqui, se é a zica aí dos recalcados. É que isso aqui quebra, né? A egrégora judaica, né? Estremece. Então, e tá gravando também, galera. Qualquer coisa aqui, se cortou alguma coisa, vocês vê lá no site. Eu vou colocar lá. Eu subo lá no portal, lá no escoladelucifer.com.br. Então, aí você vê que o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície da água. Porque o Espírito é a intenção, a possibilidade, né? Aquela zona quântica, né? A água ali já é um fluido, né? Já tem uma direção determinada, discernida. Então, a água já é aquilo que se destacava, é aquele corpo ali, já é o mais próximo dele encontrar ele mesmo. E aí você vê que aí ele diz, seja luz. Porque você está tendo as percepções, a água você sente ali, né? A luz já é um ponto mais que você está vendo. O espírito, ele já é aquele que percebe, né? Já é aquele ali que é. Então são algumas separações ali de percepção, porque você está fora do teatro, né? Quando você está fora do teatro, como que seria exemplificado alguma circunstância, né? Algum momento? Como que seria ali? Como que haveria pacotes de informações teatrais, sendo que a gente está numa zona quântica, de luz e escuro, né? Falando do nada. Qual é o mais próximo do nada que a gente consegue falar, né? Sem usar as ferramentas do tudo. Então aqui a gente fala disso, dessas coisas mais sutis, né? Dos elementos e do posicionamento dévico ali. Como que Deus poderia comungar com ele mesmo. Tá caindo demais aqui, tá atrapalhando o flow, né? Esses assuntos pesados assim é melhor não fazer live. Tem nego chato, vocês começam a xingar eles. E aí vocês começam, quebra a egrégora aqui, né? É uns bobinhos, maconheiro, boidarobo. Dá até dó de amaldiçoar as crianças. Isso aí, coitado, já ecoa sozinho, já torra, vai ficar pedindo perdão. Não tenho dó depois. Bob, por que incesto não era errado no Egito? Na maioria dos reinos luciferianos, quando você tem o conhecimento ali, essa questão se torna um pouco mais flexível, né? Porque vários reis e rainhas se separam por regiões e eles têm ali as suas cargas, né, genéticas e de povo e de cultura, e eles procuram manter isso, né? Mas para os judeus, ali dentro da Torá e da Bíblia, a gente está reposicionando o homem na lógica, né? Então você não pode deixar que as tensões sexuais familiares destruam, né, os laços futuros. Imagina, não ia ter uma menina virgem, não ia ter um cara virgem, né? As crianças iam se relacionar no começo, na infância, com os parentes. Então a gente coloca a lógica ali, coloca a separação da honra, né, para proteger o amor ali. Isso é a família, né? Isso é a Torá, isso é a Bíblia. Senão todo mundo acaba caindo na animalidade, né? Mas no Egito, tendo conhecimento da Suméria, conhecimento de Atlântida, já era mais um padrão de vida dévico, né? Então o espaço-tempo era posicionado de uma maneira diferente. Pra mim tá travado aqui, galera. Vocês estão falando que não tá travando aí? Se eu atualizar aqui eu tenho medo de cair, né? Eu ia fazer os 7 dias hoje, mas não dá. Já tá com meia hora, é muita coisa. Eu vou falar do primeiro dia, vou fazer um dia por vídeo. Vai demorar... A hora que acabar essa Torá aqui, já estamos no Ragnarok de novo. Ó, isso tá o Apocalipse agora, hein? Vai girar, vai acabar os 1000 anos na hora que acabar a Bíblia. É muita coisa, né? Olha o que o cara falou, ele mesmo se amaldiçoou, que otário. Ó, agora, hein? Cuidado, vai pegar doencinha, vai ficar sem, hein? Que otário, meu Deus. Você vê? Deus não precisa fazer nada, o próprio otário se amaldiçoa. Pronto, já era. Babaca. Ai, caramba. Então, galera. Então veja que eu vou concluir esse primeiro dia aqui, que já tá com meia hora, vai ficar grande, pô. Era pra ficar com 10, 15 minutos. E não dá pra ficar respondendo as perguntas aqui, eu tô vendo, mas eu deixo aberto aqui também o monitor da câmera aqui no OBS, né? Então não tô lendo agora. Depois a gente faz uma live só pras perguntas, galera. Senão eu também acabo vendo esses idiotas aí. Depois fico até com dó. Pô, a gente tá aqui fazendo uma parada séria. Então, a questão é essa. Ali o espírito, né, a energia, o todo,
a zona de probabilidades, que já inclui o espaço-tempo, né? A zona quântica ali, aquele ponto já está se observando, já está interagindo com ele mesmo. Nós estamos naquele momento. Esse momento é eterno, né? O momento está aí, ó. Desse momento se desdobra o alfa, beta, celta, delta, vai indo, né? Os pilares, as cores, né? Então é um momento eterno. Quando aquela luz interage com ela mesma, ela vê a face do abismo, que é o nada. Então é o abismo por quê? Porque ele te abocanha, né? Então é algo desagradável a Deus, né? Por assim dizer, o contrário dele, eu orbitava aquilo, né? Então é a ausência dele. Então, o que ele procura é ele mesmo. O espírito dele pairava sobre as águas. Então ele estava se movimentando, ele estava fluindo, né? Então já era um todo ali. Esse todo observando nada. Mas ele já tinha a plenitude do todo. Já conseguia segurar, né? Aquela observação da escuridão, o momento da morte. Que em termos espaço-temporais, Cristo segura ali, né? Lúcifer em todas as vezes. Porque a morte não abocanha a consciência, a coerência, né? A coerência que se reposiciona no espaço-tempo e puxa todo o eco, né? Então por isso que acaba sendo a estrela da manhã que traz o sol, porque a estrela vem e o sol vai, né? Como se ela desse a direção ali onde o sol vai nascer, puxando o dia, né? Então quer dizer, Lúcifer no espaço-tempo, o verbo vivo, recicla, reposiciona a verdade. Porque se a verdade fosse estática, ela seria nada, né? E seria abocanhada pelo homem. A verdade se move, a verdade se reitera, se reinventa, se reposiciona. A verdade é o movimento, essa é a verdade. É a alteração, a transformação, essa é a verdade absoluta. Todo o resto muda. E é por isso que ninguém abocanha Deus. Porque a verdade é viva. E tudo que vive se transforma. Certo? Então vamos lá. Então aí Deus viu, ó. Aí Deus disse. Assim, o espírito dele, ó, né, que é o sopro de Deus, se movia sobre a água. Que já é o movimento, né? Ou seja, ele percebia seu movimento em contrapartida ao abismo, né? E aí ele disse, seja luz. O que é a luz? O alívio, né? O enxergar, o ver, o perceber. Aí, ó, e Deus viu que luz era boa. Tá vendo? Aí ele percebeu, ele se conectou com o alívio. Porque, embora ele seja completo, embora ele saiba o que quer, embora ele já esteja numa busca, porque atemporalmente ele vem do fim para o começo, né? Então, ele ainda assim, ele continua na busca, ele continua precisando encontrar. Então não é porque ele sabe o que quer que ele tem. Ele sabe o que é que ele já possui. Não, ele já está redesenhando no espaço-tempo aquilo que ele é. Então ele viu que era bom porque ele sabe o que é bom. Ele é o que é bom. É o fluir, né? Então, aí ele sentiu, opa, é aqui, é o alívio, me reencontrei. Então você não vai usar teatro, Deus comprou um carro, Deus comprou uma casa, Deus fez um... Não, ele está aí na base da luz. Então ele fluiu, o sopro fluiu, gerou movimento, enxergou o movimento ali, a água, né? O movimento, o fluido, em contrapartida ao abismo, o caos, o nada, né? É pior que o caos ali, né? É o abocanhar da existência, então sua contrapartida. E ele se movimentando, né? Sobre a superfície da água, disse, seja luz. Pô, o contrário daquele abismo é o bom. Luz é só uma palavra, né? Poderia ser seja alívio, seja bem, seja o contrário daquele desespero, né? E a gente sabe como a definição máxima do que é alívio, do que é enxergar, do que é amor, né? Do que é a plenitude, do que é o êxito. Opa, é isso, né? Então, a luz. Sem a luz não tem nada, você não vê nada. É a parte inicial. Mesmo ali aquele movimento se encontrando gera luz, né? Tanto é que quando ela se vê, percebe. Luz. Isso é a luz. Haja luz. Então, isso que seja, ele manteve, né? Tanto que toda vez que ele faz algo, fica ali. Permaneceu dessa maneira, né? E assim foi. E permaneceu dessa maneira. Por quê? Porque ele posicionou o eco. Ele viu o fluido. Opa, esse fluido é o contrário do parado ali. Mantém o fluido. O espírito, o ar, vendo a água, mantenha-se. Manteve a onda, né? Aí ele já é movimento em relação ao nada. E aí agora só manter o eco. Aí ele sabe onde aquilo tá. E aí por isso permaneça assim. Que haja luz então, que assim seja. Para que fique. Ele manteve o eco se reestruturando, né, ali. Manteve aquilo ali, aquele movimento, aquela dança, aquele ritmo. Por isso que aparece ali. E permaneceu dessa maneira, né? E assim foi. Então... Aí Deus disse, seja luz, e a luz surgiu, né? Aí ele plasmou no espaço-tempo, deu forma para aquele ponto, para aquele momento. Deus viu que a luz era boa. E Deus dividiu entre a luz e a escuridão. Então a gente tem aqui também, ó, algumas outras traduções, né? E ele dividiu, né? Ele separou e permaneceu dessa maneira. Usualmente traduzido como assim foi. Mas adiante nós traduzimos como aconteceu, né? Mas é sempre o da forma. Então assim que ele viu que um lado
né, dava direção, dava continuidade, o outro não, né? Esse é a luz, né? O outro lado é a escuridão. Deus chamou a luz de dia, né? E a escuridão ele chamou de noite. Então, ele estava entre esses dois extremos, já era tarde. Então, termina assim: era tarde e era manhã, um dia. Pronto, ele já viu os dois extremos, ele viu o movimento geral que ele precisa fazer. Pronto, já tem um dia. Agora ele tem que fazer o quê? Prolongar esse movimento. Senão ele volta para ele mesmo de novo muito rápido. E a obra não está completa, tem que ficar fundo bastante para demorar para a luz se encontrar e ver a ilusão, né? Opa, eu estava no vazio, eu dancei comigo mesma para criar as perspectivas. Eu ali, em cada lugar que eu tô, eu sou uma cor em relação a mim mesmo em outro lugar, né? Aí eu embaralho essas cores, tenho moléculas, células, né? Tenho, embaralho essas células, tem o reino mineral ali, embaralho de novo tem moléculas, embaralho de novo tem animais, embaralho de novo tem humano. É uma ilusão. E Deus precisa se proteger ali, né? Mas é a criação, é a obra que nos deixa longe da agonia, né? Então vamos lá. Aí o segundo dia, esse já foi o primeiro dia, né? O primeiro dia consiste nisso, na base, em manter luz de um lado, escuro do outro, alívio posicionado, né? No segundo dia, Deus disse: seja um firmamento, né? No meio da água, né? No meio dessa água, já tem um movimento ali, né? No meio daquele alívio, né? Ele precisa ter ali uma casa, né? Um abrigo, né? Posicionar ali onde ele quer ficar. Não vai ser no meio do caos, né? No meio do nada. Então no meio da água, e ele dividirá entre água e água, né? Em algumas outras traduções você vê, né? As águas de cima, as águas de baixo. Ele separou as águas. Então no meio daquele movimento, no meio daquele flow, daquele ritmo, daquela música aliviante, né? Ele criou uma consistência ali. Então ali, já que você agora tem o movimento de perspectiva, antes do movimento é nada. Depois que você tem o movimento e conhece o contrário, dentro do movimento, o nada é o quê? O parar de se mover é o quê? Sólido, né? Ou se mover ainda mais rápido. É o contrário daquilo ali. Você já tem agora o que gerar perspectiva. Já tem movimento, já tem base, já tem algo, né? Agora você consegue criar o sólido. É só acelerar, né, essas partículas. É só acumular elas. É só juntar esse movimento em maior ou menor proporção, né? Aí pronto. Como tudo aqui é um movimento mais rápido ou mais devagar, você vê algo mais sólido ou menos sólido, né? A água ali, se você acelera ela demais, ela vai evaporar. Você vai diminuindo ela, dependendo do ritmo, ela vai ficar fluida. Se diminui muito, ela vira gelo, né? O movimento das moléculas. Então, pronto, você já tem a água, tem o movimento, basta ali você estruturar movimento com movimento, né? Vai intercalando aquilo e vai criando uma solidez cada vez maior, né? Porque aí você já tem temperatura, aí você já tem vapor, água, né? Fluido e sólido. Então, Deus disse, no meio dessa água, haja o firmamento. E assim assim fez o firmamento, né? E separou a água debaixo do firmamento da água acima do firmamento. E permaneceu dessa maneira, ó, de novo, permaneceu dessa maneira, né? Que é manter o eco ali. Então, dentro daquele fluido, né? Já que havia um fluido, ele separou de um lado um, do outro lado o outro, né? E aí no meio ele tinha o controle, já não era mais nada, né? Tá no meio do movimento. Então já começa a se tornar um continente, né? Já começa a se tornar algo posicionável, algo discernível, né? Embora use o nada na receita, né? Porque tá ali também, graças a esse fluido, você pode movimentar, você pode ali enriquecer, né? Enlaçar, né? Deus chamou o firmamento céu, né? E porque parou em cima e embaixo. Opa, agora aquela água ali, ó, de cima, já te dá uma limitação superior. A água de baixo, uma limitação inferior, né? Já tem algo aqui no meio para você se relacionar. Agora, a consciência pode pensar em tamanho. Olha que alto, olha que baixo. Pode pensar, né, em proporção. Olha que grande, olha que pequeno, né? Então ele chamou aquilo de céu, que eram os limites, né? E aí já era, né, tarde, era manhã, o segundo dia, né? Só de separar as águas ali, posicionar céu, né? O contrário do céu ali, que já ficou de fora, né? Ali do que chamariam de domo depois. O caos ficou longe já, né? Então só de posicionar ali o que é fluido, o que é vida, o que é chão, né? O que é tamanho, né? O que é altura, já é muita coisa. Em um dia, em algumas coisinhas, você já ganhou vários campos dimensionais, né? Aí para no terceiro dia, Deus poder concluir, né? As águas sobre o céu, porque no terceiro dia já vai começar a tomar forma teatral, né? As águas sobre o céu serão juntadas num lugar, e a terra seca será vista, né? Então veja, agora já vai começar a virar teatro, já vão perceber como terra seca, porque agora já tem tamanho, tem velocidade, tem proporção, agora já está virando um mundo, né? E aí já dá para começar a discernir, né? Já dá para começar a ter referências. Veja, são as cores, né? Já são os momentos. É isso que é difícil da pessoa interpretar, entender.
que é enriquecer os pacotes de informação, né? Onde é nada, você vai ganhando percepção. Só de usar aquela mesma luz, né? Acumula ela, movimenta ela, separa ela para cima, para baixo, para lá, você vai tendo referência, proporção, se posicionando ao meio, né? Isso já é a criação da Torus. Deus chamou a terra seca de terra, né? Em hebraico fica melhor também essas coisas, né? E ao juntamento das águas, ele chamou mares, né? E Deus viu que era bom. Então, ele juntou todo aquele escoamento, aquele movimento, né? Deu uma definição, deu uma direção, né? E toda a sobra ali, que nutria a si mesma, né? Porque escorria, cai para o mar, evapora, volta para lá, né? E essa água se separando, se fragmentando entre a porção toda que ele separou, acaba criando a vida, porque a água continua sendo água, só que emaranhada com ela mesma, você vê o quê? Vê uma folha, você vê uma molécula, você vê um musgo, né? Aí você vê a lama, mas é a água ainda, só que ela só vai se tornando mais densa, ela vai se mesclando com as suas próprias velocidades, né? Com o sopro de Deus, né? Com os ritmos paralelos ali. Então você está vendo ali aquela água usando a si mesma, né? Você vê a água virando musgo, vai virando lodo, né? Já vai virando ali, a vida vem daí, né? Porque já é essa dança rítmica, né? Então, nesse terceiro dia, a coisa já vai se tornando mais teatral, né? E Deus viu que isso era bom. Opa, já está ficando mais autossuficiente, já está ficando maior, mas... Porque o que é maior? Na verdade, Deus está conseguindo se tornar menor, por assim dizer. Ele quer o tudo, o infinito. Agora, opa, já estou aqui no meio. Olha, tem lá em cima, tem lá embaixo, né? Tem tudo aquilo, já tem um processo, né? Ele está entrando num ritmo para que ele possa reconhecer a si mesmo, né? Para que ele seja a luz que se move em relação ao nada, né? Então Deus disse: a terra brotará vegetação, plantas que produzem sementes e árvores frutíferas, que produzam suas próprias espécies de frutos com sementes. Estarão na terra. O cara que traduz isso aqui, ele é judeu, né? Ele traduz fica tudo meio quebrado, meio torto, assim. Porque ele tentou ser bem literal, mas eu tento colocar aqui na compreensão coerente, né? Isso aconteceu. A terra brotou vegetação, plantas ostentando suas próprias espécies de sementes e árvores produzindo frutos contendo suas próprias espécies de sementes. Novamente, né? Deus viu que isso era bom. Era tarde e manhã, um terceiro dia, né? Então veja, aqui resumindo esse processo. A partir do momento que ele separou as águas de cima das de baixo e fez a porção seca, né, em relação à água, né, que se movimenta. É só alterar as velocidades, né? É só somar ali novos núcleos, né, novas sínteses de luz e escuro, né? Então aí você já tem o reino atômico fazendo o reino mineral, né? Que já está fazendo o reino vegetal. Mas você só pode concluir esses reinos anteriores depois de estar no posterior. Então mesmo que você veja que o reino atômico, o reino mineral, o reino vegetal, eles são reinos anteriores, né? Reinos ali na alma, no espírito da Torus, ainda assim eles só são concluídos depois que você é completo. Só aqui, ó, na plenitude já do reino dévico, transbordando para o conhecimento geral, que a gente consegue discernir, né, as camadas do átomo, as cores, a eternidade, né? Então veja, a luz ela reconhece a si mesma depois de completa. Isso está acima do espaço-tempo, isso é Deus, né? Então aqui, ó, de uma maneira bem teatral, usando os artifícios, os argumentos da época, ele fala de fatos, né, aqui. Porque a própria consciência, usando a si mesma, vai se embaralhando, vai se dividindo, vai se tornando mais densa, né? Para que aquilo que era só um fluido de água, consiga agora também ser um musgo, uma molécula, uma célula, né? Porque só a água ali se dividindo, né, e se ressomando. Tanto que se tira água, morre tudo. Nosso corpo é quase tudo água. Por que é água? É o flow, é o movimento, né? É aquele padrão inicial que inclui todos os demais, né? Então por isso que é o espírito ali, ele flui, ele sopra o vento, que dá um movimento para a água, né? Porque a água já é um redobrar do espírito, do sopro, enxergando a si mesmo como alívio, e dentro desse alívio criando sua casa. Aí Deus, dentro desse fluido da água, né, separa a de cima e a de baixo. Em cima a gente vê como, até pouco tempo eu chamava ainda de domo, né? Então voltando a chamar de novo. Porque você olha com o telescópio de perto, assim você vê, parece que as estrelas estão na água, né? Tem movimentação ali. De fato, tem um fluido geral. Ninguém pode negar que o macrocosmo se movimenta em união, né? Em simbiose. Ninguém nega isso. Ou seja, é um mar. Não tem como negar. É um mar, tá tudo se movimentando junto. Você vai negar que é um mar, que é uma junção de fluido? É uma só onda, um só ritmo? Dá outro nome, então. Mas a teoria, o princípio é o mesmo, né? Um grande leito, um grande colchão de uma mesma
simbiose do mesmo tecido, né, vivo, se movimentando ao mesmo tempo, não é? Então não tem como negar, é um mar acima, abaixo também, né? Porque a gente está circulado por isso. Então, mas se você entrar no mínimo, se você considerar baixo o inferior, o pequeno, você vai chegar lá no microcosmo, vai ver o átomo da mesma maneira que vê o sistema solar, e vai ver as suas moléculas como um mar também, uma dança atômica, quântica ali, cheio de pequenos elementos. Então é um mar, é tudo esse fluido. Conforme esse fluido dança com ele mesmo e aprende a variar as direções, as velocidades de suas ondas, né? O mar tem ondas. Opa, põe uma onda maior, uma onda menor. Olha aqui, ó, aqui eu já tenho relações, né? Já tem perspectiva. Junto várias ondas maiores com menores, menores com maiores, né? Faço ondas médias e pronto, temos as cores, né? Cada ângulo ali vai ver uma região, né? Pronto, agora já não tô longe do escuro. Agora eu tô constatando o tamanho daquela onda, o tamanho daquela, e como essas ondas se juntam, criando milhões de ondinhas, e como eu pego essas milhões de ondinhas, faço ondonas, faço coisas que já nem parecem mais ondas, né? Pronto, já tô iludido, já tô lidando com a dança da água, com a dança do espírito, né? Com o sopro de Deus. Nisso que se resume a criação, né? Então, esse posicionamento de você entender o processo te coloca ali nos bastidores de o que a luz faz, se não se manter fluindo e se enxergando de pontos relativos. Conforme a luz mergulha nela mesma, opa, agora já sou vento, sou espírito. Mergulha um pouco mais, sou água, aqui sou fluido, né? Aí essa direção, essa velocidade se reposicionando, ela já vai enxergar como o contrário desse fluido, que é a terra, o sólido, né? Porque aí a velocidade se enxergando, mais ou menos lenta, né? Assim como o gelo, como a solidez depende da velocidade do observador em relação ao observado, os padrões ali, né? De movimentação das moléculas, né? Então, diante dessa movimentação, se acelerar de mais ou de menos, vai queimar, né? E aí você tem o fogo já, né? Que é o desfazer, que já está relacionado ao nada lá, né? Então, aí quando você faz a forma do 4, você vê que a fúria do quinto, do 5, já queima, usando a propriedade do 1, né? Que é o hidrogênio lá, que é o... até que se ache na água, no alívio do 2, né? Que aí o hélio ali já se estabilizando, já não queima, né? Então, isso é ciência, física quântica. Eu acho que tá muito longo já, galera. Tá com 48 minutos, tá no terceiro dia ainda. Eu termino amanhã ou depois os outros dias, né? Você vê que a gente vai no fundo aqui, na situação. Aqui a Bíblia tá servindo mais de porta para que a gente explique tudo isso. Coisa que foi prometido, né? Isso aqui não há pecado nisso. Pelo contrário, é pecado os judeus terem feito isso antes da hora, criando a Cabala, né? A hora é agora, no reino dévico, depois que nós já aprendemos, sofremos, nos unimos, temos o entendimento da Toros coletiva, só então a gente pode mergulhar no íntimo de Deus, com a autorização dele, né? Com o transbordar do verbo vivo. Então eles mataram isso, cortaram isso para querer usurpar, manipular ali o sonho coletivo, com o conhecimento do giro anterior, né? Porque depois que tudo se desfaz, a gente recomeça a estruturação do homem. Então isso aqui se refaz novamente. Aí você vai explicar como, que foi feito como o mundo para o novo homem. Que tinha um reino luciferiano, que tinha naves que voavam e eram completas, e a gente explodiu para criar de novo aqui, e agora vamos falar de luz. Não dá, né? Você tem que excluir o reino luciferiano anterior, começar do zero. Falar de escuro e luz, de nada e tudo. E como essas coisas geram movimento. E o mais perto do movimento que você entende, o vento, o Espírito de Deus. E o mais perto do movimento que você consegue tocar, que você consegue pegar, sentir, a água. Aí pronto, vai indo, né? Porque é isso. Não é só simbólico, é isso. Né? E aí esses movimentos vão se reposicionando. Se você vai enxergar eles em outras formas, né? Em vez de ver a água, você vai ver padrões de moléculas, né? Mas para você enxergar padrão de moléculas, você já passou para os níveis superiores, né? Já não está mais na água, já está depois dos 7 dias, já enxerga a plenitude para depois interpretar moléculas, né? Então não adianta falar de moléculas. A gente está falando do que é ali básico. A gente está falando do que é discernível para a consciência, antes das formas lógicas e teatrais, né? Então, contar ali, isso aqui é contado desse jeito há milênios. E é compreensível até hoje. E abocanha tudo que veio depois até hoje. Você falar disso aqui inclui tudo. Muitos se confundem pensando como Deus viu que era bom, como Deus criou, e agora se faça plantinhas brotando sementinhas. Para muita gente é igual falar que nasce agora então um pé de Coca-Cola, né? Um pé de Pepsi, já direto na latinha, não na folha da Coca, né? Na latinha ali, pum. Muita gente enxerga assim, como uma mágica de Deus. Deus faz que nasça agora Mercedes-Benz nas montanhas, né? Não é assim. É uma síntese que já se autoconhece, já se autoposiciona, já é o que se vê. É que nós redobramos o que já é para criar ali, né, os nossos padrões, né? Por exemplo, você pega um carro, nós estamos redobrando o que já é, os reinos eternos, né? No carro está o reino mineral ali, tá os metais, né? Vai estar o reino animal, vai ter couro. Tá só os reinos eternos se redobrando, né?
Mas os reinos eternos, eles já são a própria luz se enxergando nos ecos que foram posicionados assim, né? Porque é a única opção, como a gente disse. Na simetria, tudo cai para o nada. E tudo é cuspido de novo para o movimento que inclui a si mesmo, que é só o que existe. Então a consciência precisa olhar para si mesma para se movimentar. Senão ela não sai do mesmo lugar, que é o nada, é a mesma direção. Só dá para se movimentar simetricamente. Senão não é movimento. Depois que a simetria está pronta, aí você consegue, se baseando na verdade, se baseando na simetria, se baseando na existência, você consegue criar teu sonho individual aí. E aí sim, né? Mergulhar na incoerência. E aí sim, usar essa luz para criar assimetrias, né? Para criar caos. Mas por quê? Porque a simetria é consistente. Deus te dá energia para desenhar, né? Deus te dá ali tinta para pintar. Mas aqui falando do processo eterno, não. Não tem para onde você ir. Qualquer lado é nada, você volta para si mesmo, que te cospe de volta, né? Então você tem que se observar. Opa, tem nada e eu aqui. Não existe antes disso. O antes só é constatado depois disso, né? Esse é o complicado de compreender. Espaço-tempo já é uma propriedade lógica dentro do nosso eu. Deus é maior que o espaço-tempo. Deus é o processo que compreende o que é espaço e tempo. E esse processo, ele é eterno. Ele está no átomo, está no sistema solar, está em nós. Ele continua se fazendo e refazendo. Só que dobra sobre dobra, ele consegue se observar antes de se abocanhar. Quando ele se enxerga, se vê, se compreende, ele já foi. Mas e aquilo? Mas e isso? Mas e aquilo? A função de Deus e dos deuses é não deixar o eco se alcançar. Quando você estiver achando que sabe tudo, quando você abocanhar, pum, já mudou ali. Pá, pá, pá. E o movimento não para. Por isso que a gente vai de Apocalipse a Ragnarok. Ragnarok é Apocalipse. Para que ninguém abocanhe a existência. Para que ninguém chegue na plenitude do todo. Porque a plenitude do todo é o nada. É parar. Tenho tudo, sei tudo. Acabou. Não tem cognição, não tem o que descobrir. Não tem movimento. E a única coisa que não se movimenta é o nada. E o nada arde, queima, é agonizante, é a morte. Nossa função não é chegar no todo. É fugir de lá. É criar o infinito. Nossa função não é deixar a vida para trás para ser Deus. Não. É abraçar Deus e viver. Deus quer sair da solidão de lá de cima e vir para a companhia de honra e amor de homens que reflitam sua justiça. Assim, o sol se vê na companhia de estrelas, que embora tenham tentado ser o que ele é, puderam só assim mergulhar no escuro e fazer do céu o mapa infinito que é. Amanhã e depois a gente continua os outros dias. Espero que tenha dado para entender como a consciência comunga com ela mesma para gerar as referências, né? São as cores, são os momentos de sopro, a água, a terra, né? A árvore que brota e dá semente. Não é que Deus fez assim, não. A síntese ali, o movimento da própria água, o movimento em si. A gente chama de água, como que você vai dar forma para o movimento? Você vai imaginar o nada se movimentando? Vai ser vento. Se você for ver o vento, aí água, né? A gente está dando a forma ali para que haja a interpretação, né? É o flow, o fluido, né? Conforme ele dança com ele mesmo e modula suas velocidades, ele vai criando gamas, tecidos leves, né? Ali, que você vai vendo como mais densos, né? E aí você vai ver um musgo, logo você vê um vegetal, né? Você já vê que ele está somando o reino mineral que ele mesmo é ali. Tá aprisionando moléculas e fazendo as moléculas serem mais densas, demorarem mais para escapar. Aí vai virando vegetal, que se soma, daqui a pouco você vê o vegetal andando, parece um grilo, parece um bicho-folho, um bicho-pau. Ele vai interagir com ele mesmo. E a interação você enxerga como uma movimentação, né? E que daquilo que você mesmo é, olha um olho. É que você enxerga o ver como um olho, né? Olha, ele anda. É o andar que já percebe aquilo que ele pode requerer. É igual procurar vida fora, você vai achar a vida que você determinou. Senão como que você vai achar o que você não pode reconhecer, né? Então não é que faz assim aparece algo fantástico, é que é o fantástico que está se percebendo. Que só é fantástico em comparação ao caos visto antes, né? Porque na verdade é só o óbvio, a simetria é o óbvio. É o mais fácil de se fazer, é o simétrico, né? Por incrível que pareça, é paradoxal, mas é. O simétrico é fácil, é calculável, é posicionável, é controlável, né? Todo o resto, vai repetir uma arte abstrata de novo, você vai ver. Agora faz uma arte com régua, com medida, você faz 1 milhão, não é? Então o paradoxo está aí, a gente pega essa arte lógica, simétrica, e faz ela ser profundo bastante ao ponto de se abocanhar, se manipular, se iludir, se reciclar,
Assim a gente sai do robótico, da prisão certa, para ter a chance de errar. Então reclarear o escuro, tendo a certeza de que o êxito vive, graças à insistência do erro. E esse é o processo, esse é o movimento, esse é o sexo do escuro e da luz que gera a vida, né? É a interseção desses dois aspectos que nos possibilitam entender o que somos. Isso é o Pai e o Espírito Santo, fazendo o verbo no tempo, que é o Filho. A Trindade é uma. Embora Deus Pai seja Deus Pai, você não entende Deus Pai sem a tradução temporal do Filho, né? Através dos percursos emocionais do Espírito. Então, para ser um, precisa dos três. É por isso que tem a Trindade. Mas cada um é cada um. E quando você vê ali, nesse versículo, a árvore brotar e a vida nascer, como tudo foi sendo feito, foi exatamente isso. Naqueles momentos, conforme os ecos vão se reposicionando e se estruturando, se você repete algo simétrico, ele se nutre, né? Por exemplo, eu posso montar aqui um tabuleiro e eu posso colocar quadradinho em cima de quadradinho, né? Depois eu tenho um mega quadradão. Aí eu pego vários desses quadradão, faço um outro mega quadradão e eu posso ir pro infinito assim. Porque cada um dos pequenininhos nutre os grandões. E os grandões nutrem os pequenininhos. Então sempre que eu pegar um eco simétrico ali, ó, né, eu pego a madeira, é um eco ali. Aí eu vou usar ela com metal, com mais algum eco simétrico. Eu não atrapalho a síntese interna, mas faço externamente elas se ampararem, né? E aí você pode ir moldando, você pode ir criando, né? A mesma coisa você faz com a obra. Você vê que aquele movimento de água, né? Aquele movimento, aquele fluido, manipulando suas próprias emoções, virando lodo, virando vegetal, interagindo consigo mesmo, podendo se movimentar junto com a água e com o ar. Pronto, agora o bicho anda, agora o bicho voa, né? Então, aquela consciência procurando a si mesma, reconhecendo a si mesma, ela usa os ecos sólidos, ou seja, os ecos simétricos, que não são destruídos pela coerência, né? Você não consegue voar, não consegue andar. Tem que fazer parte do processo sólido, né? Do processo coerente. Então, uma vez que aquele eco se reflete e ecoa, ele vai indo em diante, né? Por exemplo, estou me movimentando. Opa, nada me impediu de movimentar, continuo. Uso o movimento de lá e de cá e me mantenho aqui, ó. Você vai vendo que o lodo continua se movimentando. Ele não está brigando com a água. Pelo contrário, ele usa o movimento da água para se reforçar, para se acumular, para se densificar, né? E aí esse lodo, a mesma coisa, o vegetal não parou de se movimentar. Ele não quer que pare a água, pelo contrário, me dá água aí, né? Ele só está usando aquela água de uma maneira inapropriada, né? A terra também. Sem a água, a terra vai se desfazendo, nem terra é. Precisa de uma dose, né? Para ter a vida ali. Então tudo continua lidando com a água, porque é a mesma água. Tentando se enxergar, tentando estar fora de si mesma. Tentando ser seca, né? Mas é o meio ali entre os extremos que dá a vida. Então, conforme ela vai se posicionando, conforme a consciência vai mantendo o seu eco mais denso, para que demore mais para se desfazer, opa, essa água evapora rapidinho, mas aquele musgo ali já vai demorar um pouco mais, né? Opa, esse musgo evapora rapidinho, mas aquele vegetal ali vai demorar um pouco mais, né? Opa, aquele vegetalzinho vai evaporar rapidinho, mas aquela árvore ali vai demorar um pouco mais. E assim o eco vai se tornando mais consistente, só repetindo a si mesmo. É o mesmo processo, a mesma repetição. Vai se tornando mais profundo, né? Aí assim, uma vez que já tem essa repetição, né, autossuficiente, é uma cópia de si mesma, ela sabe se refazer. É o mesmo processo, por isso que a árvore ali solta a semente para voltar para a raiz, para voltar para si mesma, para voltar para a terra, porque é o mesmo processo. Não é algo fora que aprendeu e copiou. É o processo se mantendo, né? E aí aquilo ali vai se aprofundando no que aquilo mesmo é, para se distanciar do nada. Por isso tudo foge da morte, né? O mineral ali é o reino da luz, rapidinho encosta o escuro, mas depois de estar no reino mineral demora mais para se desfazer, né? Tá bem profundo. Depois ele vai se redobrando e no reino vegetal demora bem mais. Mas a folha morre mais rápido. Mas olha o tanto de folha que tem no mundo, em todo lugar. O reino vegetal é mais consistente, mais profundo, né? E o reino animal também. A gente dura muito mais e controla os reinos anteriores, né? E o reino humano percebe o reino animal e modula ali o entendimento emocional. O que é a emoção? Se não o encontro daqueles ecos, tentando dominar, dividir o mesmo espaço. Agora o eco já está profundo demais. A gente vai se esbarrar por aí. Vários de nós, ufa, eu tava sozinho, agora tem vários de mim brigando pra ser eu. Ó, todo mundo quer o amor ali, todo mundo quer o brilho ali, todo mundo quer aquela casa ali. Caralho, que alívio, só tava eu aqui, agora já tem vários eu, além de ter vários eu, eles pensam que sou eu. E aí, porra, isso é alívio. É isso que o eco quer fazer. Ele quer se aprofundar, se tornar consistente o bastante pra disputar com ele mesmo.
E assim não estar só no escuro, assim ter um teatro, assim trocar a perspectiva e ter vários deuses criadores querendo criar. Assim Deus descansa no alívio de ter uma família de vários como ele, que é a própria luz querendo ser o que é. E juntos nós podemos, né? Se resume nisso aí, galera. Já passou de 1 hora aqui. Amanhã a gente continua ou depois. É isso aí, valeu todo mundo. Não vou responder por aqui, eu respondo lá no site escoladelucifer.com.br. Deixem lá nos comentários. Eu vou ler, eu leio tudo, eu li os últimos agora. Eu leio todos os comentários nos posts que eu faço. Às vezes eu leio tantos demais, eu leio todos lá. Tudo que eu posso ver no portal eu tô vendo, né? Mas eu dou uma atenção especial ali pros nossos posts aqui. E as dúvidas eu vou respondendo também, né? Então eu peço que vocês deixem lá nas mensagens, que além de ajudar o portal, ainda, né, facilita pra mim. Para ter uma organização ali. E eu vou respondendo, né? E, por favor, cliquem lá nos anúncios, interajam lá, né? Divulguem, compartilhem, né? Agradecer a todo mundo que está aí. Gustavo, a Miriam. IDL alternativo, não sei qual deles é. Tem bastante IDL aqui. Eu acabo confundindo às vezes quem é quem. Leandro. João, Druida A galera toda do portal, né? A Leda. Aliás, Leda, quando o anel chegar aí, você avisa, hein? Já foi enviado. E o Jonathan também, os egregorados do vídeo ali, né? E tem mais alguns aí. Pra gente egregorar, precisa acumular, né? A gente fez com esses dois porque demora muito pro pessoal... não só o pessoal pedir, como também o pagamento ser concluído. Depois a gente fazer todo o processo, o pedido, né? Pagar lá também. Depois eles fazerem, mandarem. A gente ter como fazer o ritual. Putz, é um pouco complicado. Por isso que vocês tinham que pedir tudo de uma vez. Mas infelizmente os primeiros a chegar não tem tantas condições financeiras assim, né? O pessoal mais espiritualizado aí acaba tendo menos condições. Quem tá com grana tá feliz por aí, tá curtindo o inferno, né? Ou fingindo que tá, pelo menos, né? Pagando pra tá. Então acaba ficando mais longe, né? Mas é isso aí, espero que tenha dado pra entender. Se vocês verem assuntos relevantes que acham que vale a pena fazer vídeo e responder, deixe por favor lá nos comentários do post, já tá lá. Eu também vou colocar os textos aqui, os capítulos, né? Tudo para que vocês possam acompanhar, né? E é isso aí. Valeu, luz pra nós, galera. Até amanhã, em breve. Talvez eu entre na rádio aí logo também. Faz tempo que eu não entro na rádio lá no site. Pesa um pouco menos a rádio, né? Fiquem atentos lá no portal. Ajudem lá no Mesh, por favor. Tá fraco. Ontem foi fraco, hein? Teve pouquíssimos cliques. Ajude aí, por favor. Essa semana tava sendo boa. E... não sei, às vezes a galera dá uma cansada, né? Eu canso também e olha o tanto de coisa pra fazer. Sem contar aqui tudo que a gente tem que fazer pra galera poder vir. E é muita coisa. Fora o peso vibracional, né? Mas é isso aí. Obrigado aí todo mundo que acompanha e que ajuda. Valeu, luz pra nós. Essa autora é muito mal traduzida. Galera, eu tô tentando ler aqui as perguntas. O Coiso falou: essa Torá não é muito... Deus não é onisciente nessa Torá. Pô, como não é? Claro que ele é, o que eu falei. Ele tá simplesmente se reconstatando, posicionando pro espaço-tempo o descobrimento de si mesmo, né? É só isso.